Como estudar um conteúdo grande, novo e aprendê-lo em menos tempo? Será que é possível? Será que tem alguma forma cientificamente comprovada que você consiga fazer isso? Estudar de forma melhor, de forma mais assertiva, aprender em menos tempo um conteúdo grande, quiçá um conteúdo que você não gosta? Eu sou o Renato Gázio, especialista em aprendizagem e inteligência emocional. Eu estou aqui para te ajudar a ser seu mentor nesses próximos minutos para você aprender como estudar um conteúdo grande, difícil, novo, em menos tempo, de forma mais prática e mais simples. Vamos lá. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa a notificação para você não ficar de fora e receber sempre os conteúdos em primeira mão. Seguinte, Ernesto Schiefenbauer, um professor universitário e pesquisador na área de aprendizagem chileno, fez o seguinte teste. Ele também é orientador na universidade que ele trabalha e ele conversou com os professores e fez o seguinte teste. Antes de começar a aula presencial, do professor, na sala de aula, ele orientou os professores, ele também fez na turma dele, o seguinte, de pegar um resumo da aula, presta bem atenção, você pegar um resumo da aula em uma única folha, em uma única página e distribuir para os alunos. E eles fizeram isso. Distribuíram a folha de resumo para todos os alunos da aula 1-2 horas antes, para que eles pudessem ler o conteúdo resumido, para eles conseguirem assistir a aula depois. E adivinha o que aconteceu? Quando os alunos tinham acesso ao resumo da aula, 1 hora antes, 2 horas antes, o resumo completo, tá? Da aula toda, em uma única folha, eles passaram a ter uma absorção muito maior do conteúdo. Quando você pega um conteúdo novo, quando um conteúdo novo tem o primeiro contato com o seu cérebro, é como um quebra-cabeça. Você consegue absorver do primeiro contato apenas algumas peças. Não dá para absorver tudo. Por mais que você goste da matéria, por mais que você goste do conteúdo, por mais que você seja apaixonado pela matéria, pela disciplina, não adianta. Se o conteúdo for novo, o seu cérebro ele só vai conseguir armazenar uma quantidade limitada de informações nesse primeiro contato. E aí, essa é a ideia do resumo. De você acessar o resumo em uma folha antes de você estudar, antes de você assistir a aula ou videoaula. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre videoaula. E aí, quando você vai para a aula, 1 hora depois, 2 horas depois, o que vai acontecer? Você já tem um repertório, você já conseguiu fazer associações. Na neurociência a gente chama de associações. Quando você pega informações, as informações entram no seu cérebro e você gera, a partir daquelas informações, junto da sua percepção de mundo, você gera associações. E aí, essas associações que já estão prontas vão te servir, vão te ajudar a você a entender aquilo que ainda não foi entendido do primeiro contato, daquela sua primeira lida no resumo. E aí, quando você vai para a aula, adivinha, você começa a preencher as lacunas. Então, no mesmo dia, na mesma manhã, na mesma tarde, você consegue ter uma absorção muito maior, com muito menos esforço, do mesmo conteúdo. Depende se ele é grande, depende se ele é pequeno. O tempo que você demoraria para aprender, o esforço que você faria em uma única vez para tentar assimilar tudo de uma única vez, você aplicando essa técnica do Ernesto Schiefenbauer, você consegue assimilar muito melhor, apenas dando esse intervalo de tempo, acessando o resumo da aula, acessando o resumo do conteúdo e só fazendo uma observação. Não é sobre o conteúdo inteiro, é sobre a aula. Então, por exemplo, você vai assistir uma aula de função do segundo grau. E aí, você vai antes olhar um resumo, você vai ler no livro, você vai acessar um resumo de verdade, uma explicação de resumo. Na internet você sempre vai conseguir encontrar esses resumos desse formato. E aí, tudo bem você não entender tudo. Essa é a ideia. Quando você for para aula, uma videoaula ou uma aula presencial no seu cursinho, na sua escola, você já vai ter peças encaixadas no lugar. Você não vai precisar ter todas, mas você já vai ter uma quantidade de peças. E vai demorar, vai ser menos trabalhoso, vai ser menos doloroso ter que organizar e gerir e processar todas aquelas peças, todas aquelas informações de uma única vez. Você entende? Então, essa é a técnica que eu gosto de chamar de técnica preview, ou seja, você vai prever antes
você vai dar aquela olhada antes no conteúdo, no resumo completo. E tá tudo bem você não entender tudo de primeira, você tem que entender o que você conseguir. Leu, beleza, alright, entendi. Dá um tempo, 1 hora antes, 2 horas antes de você ir para a aula do teu cursinho, ir para a aula da faculdade, ir para a aula da escola, acessa o resumo, depois na aula. Eu te garanto que você vai conseguir ter uma absorção muito melhor. Você vai entender coisas de primeira na segunda aula que você não entenderia se não tivesse lido nada, se não tivesse visto o resumo do conteúdo. Então, esse é o insight de hoje. Pode começar a aplicar já hoje mesmo. Funciona, é extremamente simples e prático. E só fazendo uma observação. Renato, para videoaula, eu posso aplicar a mesma técnica? Pode. Então não deixe de se inscrever, de ativar a notificação, de deixar o like no vídeo para ajudar o canal. Eu sou o Renato Gazo, estou aqui para ser seu mentor, sobre aprendizagem, sobre estudos, alta performance, inteligência emocional. Eu vejo você no próximo vídeo.